Olá, estudantes, mais uma aula sobre transformadores, onde nós vamos falar sobre o transformador ideal para fazer algumas análises iniciais que nos auxiliarão na modelagem do transformador quando fizermos o estudo do seu circuito equivalente. Então vamos considerar um transformador que tem um enrolamento primário de N1 espiras e um enrolamento secundário de N2 espiras. Se vocês observarem, a corrente no secundário ela vai ser positiva quando vai sair do enrolamento secundário, de acordo com a regra dos pontos estabelecidos, porque a corrente do primário entra no ponto marcado no enrolamento primário e vai criar uma força magnetomotriz de sentido oposto ao criado pela corrente positiva no primário, fazendo com que a tensão induzida no secundário tenha essas polaridades. Então, inicialmente, vamos imaginar o transformador ideal com as seguintes características. Vamos supor primeiro que a resistência dos enrolamentos elas são desprezíveis, que todo o fluxo magnético circulante ele vai estar confinado ao núcleo e enlaçando ambos os enrolamentos de forma completa, ou seja, o fluxo dispersivo ele é inexistente nesse caso, que não vão existir perdas no núcleo e que a permeabilidade do núcleo, ela, portanto, é muito maior do que a permeabilidade do espaço livre. Então, normalmente, essas idealizações que estamos fazendo, elas não são conseguidas em sua completude na prática. Mas em transformadores reais, aproximações muito boas dessas condições são obtidas com o uso de materiais avançados. Esse transformador que nós estamos idealizando é, portanto, chamado, como já dissemos, de transformador ideal. Então, feitas essas suposições, ao aplicarmos uma tensão variável no tempo, V1, nos terminais do enrolamento primário, vai se estabelecer um fluxo no núcleo, de modo que a força eletromotriz E1 vai ser igual à tensão aplicada V1, porque fizemos a suposição de que a resistência no enrolamento é nula. Então, vamos obter uma expressão que iguala a tensão aplicada nos terminais do enrolamento primário, a força eletromotriz induzida no enrolamento primário, que vai ser igual a quantidade de espiras de enrolamento primário multiplicada pela variação no tempo do fluxo magnético no núcleo. Como o fluxo magnético também enlaça o secundário, vai produzir uma força eletromotriz induzida E2 sobre os terminais de enrolamento secundário e, também feita a suposição de que esse enrolamento tem uma resistência nula, essa força eletromotriz vai ser igual à tensão V2 sobre os terminais do secundário. E aí a gente vai obter uma relação muito similar em que a tensão nos terminais de enrolamento secundário vai ser igual à força eletromotriz induzida no secundário, que é igual à quantidade de espiras do enrolamento secundário multiplicada pela variação temporal do fluxo magnético no núcleo. Se nós observarmos essas expressões, nós vamos obter uma igualdade em que V1 sobre N1 é igual à variação temporal do fluxo e V2 sobre N2 igualmente. E nós vamos obter uma relação V1 sobre N1 igual a V2 sobre N2. E nós tiramos a conclusão da primeira expressão relativa ao transformador ideal. Ou seja, um transformador ideal transforma tensões na razão direta da relação de espiras entre os seus enrolamentos. Agora vamos assumir que uma carga foi conectada aos terminais do enrolamento secundário e por essa carga circula a corrente I2. Essa corrente vai produzir uma força magnetomotriz N2 e I2 no secundário. Entretanto, como a tensão aplicada no enrolamento primário é que determina o fluxo magnético no núcleo, esse fluxo não vai se alterar pela presença da carga no secundário. Além disso, como a permeabilidade do núcleo é elevada, a força magnetomotriz requerida para criar esse fluxo ela vai ser insignificante. Então, as correntes no primário e no secundário elas devem criar forças magnetomotrizes
que se compensam e estabelecem a seguinte relação: N1 e 1 menos N2 e 2 é igual a 0. Ou seja, uma força magnetomotriz de compensação deve surgir no primário para cancelar a força magnetomotriz criada no secundário pela circulação da corrente na carga. Então, nós vamos obter uma relação de igualdade entre as forças magnetomotrizes e estabelecer a segunda relação do transformador ideal, que diz o seguinte: o transformador ideal transforma correntes na relação inversa da relação de espiras. Além disso, se nós observarmos a primeira relação em que o transformador transforma as tensões na relação direta da relação de espiras e essa segunda relação, nós vamos obter uma relação entre as potências no primário e no secundário, ou seja, V1 e 1 igual a V2 e 2. A potência instantânea de entrada do primário vai ser igual à potência de saída no secundário. Isso é uma condição necessária porque nós desconsideramos todas as perdas, todos os mecanismos dissipativos e de armazenamento de energia do transformador. Existe uma propriedade adicional do transformador ideal que nós podemos examinar observando esse primeiro circuito aqui. Nós temos uma tensão senoidal V1 aplicada ao enrolamento primário, representada aqui por sua amplitude complexa, e pelo enrolamento primário circula uma corrente também representada pela sua amplitude complexa, I1, sendo o enrolamento de N1 espiras o primeiro e o enrolamento de N2 espiras o segundo ou secundário. E conectada ao enrolamento secundário está uma carga ou uma impedância Z2. Então nós vamos observar como essa impedância Z2 é vista pelos terminais AB no primário. Antes de mais nada, observem que V1 e V2 têm polaridades tais que fazem com que elas estejam em fase, assim como I1 e I2 estão em fase, como vimos pelas expressões anteriores. Se nós realizarmos uma análise de acordo com a primeira expressão do transformador ideal, nós vamos obter que V1 vai ser igual a N1, N2, V2, assim como V2 vai ser igual a N2 sobre N1, V1. Da mesma maneira, pela segunda expressão do transformador ideal, nós obtemos que I1 vai ser igual a N1, 2 sobre N1 vezes I2, assim como I2 vai ser igual a N1 sobre N2 e 1. Se a gente fizer uma análise completa dessas expressões e compararmos V1 sobre I1, por exemplo, nós vamos obter uma expressão parecida com essa aqui. V1 sobre I1 vai ser igual a N1 sobre N2 ao quadrado. Quando fazemos V1 sobre I1, fazemos N1 sobre N2 vezes V2 dividido por N2 sobre N1 vezes I2, e nós obtemos essa expressão aqui, N1 sobre N2 ao quadrado vezes V2 sobre 2. Se observarmos, a impedância Z2 ela é dada por V2 sobre I2. Então, do ponto de vista dos terminais AB, Z1 pode ser a impedância do secundário referida ao primário, e vai ser igual a V1 sobre I1, e quando eu refiro a impedância do secundário a essa expressão, eu obtenho que Z1 vai ser igual a N1 sobre N2 ao quadrado vezes Z2. Ou seja, o transformador ideal também tem a propriedade de transformar as impedâncias na razão direta da relação de espiras ao quadrado. Ou, em outras palavras, o primário ou os terminais AB do transformador visualizam a impedância do secundário pela relação de transformação de espiras ao quadrado, ou seja, Z1 é igual a N1 sobre N2 ao quadrado vezes Z2. Então, eu posso observar as impedâncias tanto do primário quanto do secundário a partir do ponto de vista tanto do secundário quanto do primário por essa relação de transformação aqui. Então, essa relação é muito útil na análise de transformadores e, resumidamente, nós podemos dizer que
O transformador ideal transforma tensões na razão direta da relação de espiras, transforma correntes na razão inversa da relação de espiras e transforma impedâncias na razão direta da relação de espiras ao quadrado. E como vimos também, as potências de entrada e de saída idealmente devem ser as mesmas.